Fala galera, beleza? Nesse momento eu vou estar corrigindo aí com vocês a lista 6, tá certo? Como eu sempre aviso antes, essa lista 6 ela é composta por todas as questões que valem 4 pontos, tá certo? Do nível P, dos anos 2018 e 2019 da Olimpíada Canguru de Matemática, tá bom? Então pra gente não demorar tanto, já deixa aí seu like, tá bom pessoal? Dá um trabalhinho para fazer esses vídeos. Deixa também algum comentário, alguma sugestão, tá bom? Compartilha com seus amigos que também estão estudando para essa Olimpíada, tá certo? E se vocês quiserem entrar em contato comigo, na descrição tem aí o nome do meu Instagram e vocês podem entrar em contato comigo através disso, tá bom? Então, vamos ao trabalho. Questão 1 diz assim: as duas placas de vidro ao lado, essas aqui, são quadradas de mesmo tamanho, com desenhos diferentes. Se uma placa for colocada sobre a outra, qual dos desenhos abaixo poderá ser visto? Então, o que está acontecendo? Ele pegou essa placa e colocou essa aqui em cima, tá bom, pessoal? Então, vejam só. Como ele está querendo saber qual dos desenhos abaixo poderá ser visto, então ele quer que a gente encontre um que deu certo, né? Então, se tem 5 alternativas, um deu certo e as outras 4 estão erradas, tá certo? Então, vejam só. Essa alternativa A aqui, ela tá correta por quê? Porque a forma como ele chegou aqui foi assim. Ele pegou essa figura e aí girou assim e conseguiu chegar nessa figura aqui, ó. Ele pegou essa e aí girou essa aqui, ó, para a esquerda, né? E aí ele, ó, só fez encaixar desse jeito. Então, ó, essa partezinha aqui da ponta, ela vem pra cá, tá vendo? Ó, se eu girar aqui, ó, entendeu? Vai ficar desse jeitinho aqui que eu tô encaixando. Então, essa alternativa A ele conseguiu fazer. Logo a gente já poderia marcar ela seguindo a lógica, né? Se a gente encontrou a questão, já poderia marcar, para não perder tempo. Então vejam só, eu vou só explicar aqui a vocês por que essa B, C, D e E estão erradas, tá certo? Vejam só, a alternativa B tá errada porque, tipo assim, de onde saiu essa figura aqui, tá entendendo? De onde saiu esse traço? Porque, tipo assim, ele tem essa figura normal. E aí, ele meio que girou e aí encaixou essa partezinha aqui, só que essa linha aqui não existe, tá certo? Nessa figura aqui C, também, pelo mesmo motivo, tá certo? Tem mais traços do que tem nas próprias figuras. Essa D tá errada, porque se vocês perceberem, a forma como essa figura ela foi formada, essa aqui está mais aberta do que essa, tá bom? Essa aqui está mais fechadinha, essa aqui está mais aberta. Então a gente descarta ela também. E essa alternativa ela tá errada porque se a gente supor que isso aqui é isso aqui está muito aberto, tá bom? Então pelo mesmo motivo. Então a alternativa correta aí, gente, a alternativa A, tá certo? Como a gente já achou a questão, já poderia marcar de cara, tá certo? Então a única coisa que ele fez foi pegar, deixar essa aqui na base e colocar essa aqui por cima, tá certo? Ele poderia ter girado assim, ou deixado aqui para baixo, enfim. A gente já viu que essas alternativas aqui, essas duas estão erradas porque tem uma linha a mais, e essa aqui estão erradas por causa da abertura, tá certo? Dessa aqui. Então, vamos para a próxima. Pedro fez 2 vezes o mesmo desenho, conforme figura abaixo. Se ele fizer mais uma vez o mesmo desenho, este irá passar por apenas um dos pontos indicados pelas letras. Qual letra? Então vejam só, gente. O que é que está acontecendo aqui? Ele sempre desenha um quadrado grande, um médio e um pequeno, e sempre tem uma linhazinha lá embaixo separando esses quadrados. Então, eu vou apenas repetir o que ele fez, né? Vou desenhar um quadrado grande, um médio e um pequeno, porque isso aqui é meio que uma sequência, né? Segue uma ordem. Então, vejam só. Por que eu não vou desenhar, não vou começar desenhando com um tracinho aqui embaixo? Porque se eu desenhasse um tracinho aqui embaixo, eu teria 2 tracinhos embaixo, e não é isso que está acontecendo. Veja, tenho que seguir as regras do que a questão ela diz, né? Se só tem um tracinho separando todos os quadrados, ó, então aqui ele meio que já deixou o tracinho pra gente. Então eu vou começar desenhando a partir do quadrado grande, tá bom? Então, ó, o quadrado grande ele tem o tamanho dele, o lado é 3, né?
3 unidades. Então, ó, 1, 2, 3. E aí enrola aqui, né? Então pronto, já desenhei o quadrado grande. Aí eu faço o tracinho pequeno lá embaixo para separar. E agora eu vou desenhar o quadrado médio, que é o lado dele tem comprimento de 2 unidades, ó. Tá vendo? 2 quadradinhos. E aí eu faço o tracinho embaixo para separar e desenho um quadradinho pequeno. E aí faço o tracinho embaixo. Então vejam só, gente. Desenhando conforme tem que desenhar, tá certo? A gente vai chegar nesse desenho e a gente percebe que o ponto que ele toca é o ponto D. Então, ó, alternativa correta aí, D, tá certo, gente? Então, questãozinha aí bem tranquila também, bastava você desenhar conforme ele desenhou e acabou a questão. 3. A bruxinha Joana tem 5 vassouras amontoadas em sua garagem. Então, ela pega uma vassoura de cada vez sem mover as outras. Qual vassoura ela irá pegar por último? Gente, ó, foca aqui nessa questão. Só no olhômetro a gente já consegue ver que a vassoura que está embaixo de todas as outras é a branca, tá bom? Então, ela é representada pela letra B e, de fato, a última vassoura que ela irá pegar vai ser essa branca. Por quê? Porque ela vai pegar as vassouras de cima para baixo. Então, a última vai ser a que está lá no final, tá certo? Então, ó, se vocês perceberem, essa laranja ela é a que está no topo, a azul é que está abaixo da laranja, a verde é que está abaixo da azul, essa mais rosinha ela está abaixo da verde e essa branca está abaixo da rosinha. Então a branca ela é a última, tá certo? Então a vassoura que ela irá pegar por último é a que está lá embaixo. Logo, alternativa B, tá certo? Já que a gente percebeu que a vassoura correta aí era a branca, né? Que é representada pela letra B. Próxima questão. Diana atirou 3 flechas em um alvo e conseguiu fazer 6 pontos. Representada aqui, ó, tá certo? Na segunda vez, ela atirou 3 flechas e conseguiu fazer 8 pontos. Aqui. Quantos pontos ela conseguiu fazer na terceira vez? A terceira vez foi essa. Então vejam só, gente. Se ela atirou 3 flechas, vamos chamar esse campozinho mais claro de campo A, tá certo? E esse campo mais escuro de campo B, tá bom? Vejam só, as 3 flechas que ela atirou, todas elas foram no campo A, tá certo? Ela acertou no campo A. Logo, a gente já sabe que cada flecha que a gente tem aqui, elas têm o mesmo valor, né? Então, se a soma da pontuação dessas 3 flechas é 6, então, cada ponto que cada flecha aí fez foi 2 pontos, tá certo? Ian, por que foi 2 pontos? Porque se você somar 2 mais 2 mais 2, dá 6. Então, se cada flecha, gente, que ela atirou aí, nesse campo A, que é o campo mais claro, cada flecha faz 2 pontos quando é atirada aqui, então isso significa que toda flecha que ele acertar no campo claro vai valer 2 pontos, tá certo, gente? Então, a única coisa que você precisaria fazer é o seguinte: perceber que essas flechas aí, elas valem a mesma pontuação, né? E aí você poderia fazer 6 dividido pela quantidade de flechas. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, cada flecha aí, elas valem 2 pontos, tá bom? Como essa prova é do nível P, e o estudante ele teria que seguir meio essa lógica aí, eu não vou resolver com vocês da forma algébrica, porque, né? Então, vamos seguindo a questão. Vamos lá. Aqui nessa segunda vez, ela atirou uma flecha no campo B e 2 no campo A. A gente já sabe que quando ela acerta uma flecha no campo A, cada flecha vale 2 pontos. Então, essas duas aqui, cada uma fez 2 pontos. Então, vejam só, gente. Qual é o número que somado com essas duas flechas vai dar 8? Veja, 2 mais 2 é 4. 4 mais o valor dessa flecha aqui tem que dar 8. Logo, o valor dessa flechazinha aqui que está faltando, essa terceira, deve ser 4, né? Por quê? Porque a soma dessas 3 flechas tem que dar 8, tá certo? Se a gente já sabe que essas duas aqui, a soma delas é 4, quanto falta para chegar em 8? Falta 4. Então, sempre quando alguém acerta a flecha no meio, a gente já sabe que
vale 4 pontos. Nessa terceira vez, gente, todas as flechas que ela acertou foi no meio. Logo, cada flechazinha aqui ganhou 4 pontos, já que a gente sabe que quando ela acerta no meio, vale 4 pontos. Logo, basta a gente somar, né? 4 mais 4 mais 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Então, a alternativa correta aí, C. Ok? Essa questão aí é uma das questões que eu gosto muito de fazer elas, tá certo? Espero que vocês tenham acertado, ok? Então, vamos passar para a próxima, tá certo, pessoal? Nesse tipo de alternativa, você vai buscar resolver dessa forma e também tem outras, ok? Então, deixa eu pegar aqui a próxima parte. Bora lá. Quantas vezes a sua mão direita aparece na figura abaixo? Gente, vejam só. Eu sugiro que quando vocês forem fazer essa questão, vocês peguem as suas duas mãos, tá certo? E aí, levantem elas para cima e tentem imitar com as suas duas mãos cada figurinha dessa. E aí você vai analisar, essa figura aqui, ela tá parecida mais com a minha mão esquerda ou direita? E aí, se for direita, você circula, tá certo? Se for esquerda, você passa para a próxima, tá bom? Então, seguindo esse raciocínio, eu quero que vocês façam comigo, tá certo? Vejam só. Nessa figura aqui, as mãos abertas, você vai perceber que essa mão aqui se parece com a sua mão esquerda, tá bom? Então a gente descarta ela, tá certo? Eu quero que você veja isso aí na sua casa, tá bom? Eu vou falando só de cabeça essas outras, mas eu preciso que você perceba isso aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá. Formando essa segunda aqui, a gente percebe que essa segunda mão, ela é a mão direita, tá certo? Essa terceira aqui, ela é a mão esquerda. Eu quero que vocês percebam isso aí na casa de vocês, tá bom? Essa aqui é a mão direita. Essa aqui é a mão esquerda, tá certo, pessoal? Essa aqui, ela é a mão esquerda. Essa aqui é a mão esquerda, tá bom? Essa aqui é a mão direita. Essa aqui também é a mão direita. Eu vou circular ela aí. Essa aqui é a mão esquerda e essa aqui é a mão direita, tá bom, pessoal? Então, vejam só. Como vocês estão aí na casa de vocês, espero que vocês estejam levantando as duas mãos de vocês e repetindo cada figura dessa, tá certo? Por exemplo, Ian, como assim? Veja, aqui é a mão aberta, então você vai pegar suas duas mãos e vai abrir as duas mãos, tá certo? Formando a mesma figurinha que está aqui. Ian, eu tenho que abrir somente essa mão direita? Não, você tem que abrir as duas do mesmo jeito que está mostrando aqui, tá bom? Então, essa aqui é a mão esquerda, essa aqui é a direita, né, que eu circulei. Essa aqui é a esquerda, tá bom? Eu quero que vocês percebam isso. Essa aqui é a direita, essa aqui é a direita também, tinha esquecido dela, gente. Quase que a gente passava despercebido. Essa aqui é a esquerda, essa aqui é a direita, essa aqui é a direita e essas duas aqui são esquerdas também. Então, tem 5 mãos aí, né? Então, a alternativa correta, C, 5. Ele quer saber quantas vezes a mão direita aparece nessa figura. Então, nessa questão aí, gente, vocês poderiam fazer isso na hora da prova, não teria problema nenhum. Vamos para a próxima questão. Carlos cortou uma corda em 3 pedaços iguais. Em seguida, ele fez alguns nós iguais nesses pedaços de corda. Qual das figuras mostra corretamente os 3 pedaços de cordas com os nós? Pessoal, qual é a lógica dessa questão aí envolvendo cordas e nós? Quanto mais nós uma corda ela tem, menor ela fica, tá bom? Então, isso significa que a corda que tiver um nó, ela vai ser maior do que a corda que tem 2 nós, e a corda que tem 2 nós vai ser maior do que a corda que tem 3 nós. Então, analisando alternativa por alternativa, a gente percebe que isso acontece na alternativa B, não é isso? A corda que tem um nó, ela é maior do que essas outras duas, isso está correto. E a corda que tem 2 nós, ela é maior do que a corda que tem 3, então isso aí está correto, tá certo, pessoal? Vejam, a corda que tem um nó, ela tem que ser maior do que a corda que tem 2 nós, que também tem que ser maior que a corda que tem 3 nós, tá certo? Essa aí vai ser a desigualdade que vai formar. Então, se vocês perceberem essa alternativa A corda que tem 3 nós está dizendo que ela é maior do que a corda que tem 2 nós. Isso aí está errado, tá bom, gente? A corda que tem 2 nós tem que ser maior do que a terceira. Então, eu vou deixar como tarefa de casa vocês analisarem essas outras alternativas para perceberem que, de fato, elas estão erradas. Mas a alternativa correta aí, gente, é a alternativa B, tá certo? Como a gente já achou que a gente queria, a gente já pode
parar a nossa análise e passar para a próxima questão, tá bom? Essa corda que tem um nó, ela é maior do que essas outras duas, isso aí tá correto, né? E a corda do meio, que tem 2 nós, ela é maior do que a terceira. Então, já concluímos a nossa análise. Questão 7. O cachorro chegou até seu osso seguindo um dos caminhos mostrados abaixo. No total, ele teve que virar 3 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda. Qual foi o caminho que o cachorro seguiu? Então, vejam só, gente. Nesse tipo de questão, o que eu indico vocês fazerem é o seguinte. A gente vai chamar de D quando for representar a direita, tá certo? E a gente vai chamar de E quando for representar esquerda, ok? Então vejam só. Nessa questão você vai analisar alternativa por alternativa, tá certo? E aí você vai perceber o seguinte. Aqui ele estava andando e aí em cada curva que ele fizer você vai escrever ou a letra D ou a letra E se ele virou para a direita ou para a esquerda. Então, ó, vejam só, aqui ele estava vindo e aí ele enrolou para a direita. Então, ó, eu vou colocar a letra D aqui, tá certo, pessoal? Então, a forma como você faz essa questão aí poderia ser feita dessa maneira, tá bom? É uma maneira que eu acho bem interessante de se fazer, você também não se perde tanto, tá bom? E, mas como é que eu sei que ele está virando para a direita ou para a esquerda? Você pode ficar de frente, tá bom? Você pode fingir que você está andando por esse percursozinho aqui. Então vejam só, se tu tá de frente para esse caminho, se ele enrolou para cá, ele está enrolando para onde? Para a direita. E aí, ó, você pode girar a prova lá na hora, ó. Ele vem para cá, né? Tá descendo aqui, ele enrolou para onde? Para a esquerda. Então, ó, você coloca um E lá na hora da prova. Não tem problema algum você fazer dessa maneira. Então, gente, vejam só, vou deixar também como exercício de casa vocês analisarem dessa maneira, tá bom? Mas a alternativa correta aí é a alternativa C, tá bom? Porque, veja, aqui ele tá vindo e enrolou para a direita, aqui ele enrolou para a esquerda, aqui direita, aqui esquerda e aqui direita, tá bom, gente? Então, a questão ela quer o caminho que ele enrolou 3 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda. Então, essa alternativa aqui é a única em que ele enrola 3 vezes para a direita e 2 vezes para a esquerda. Tá certo? Deixo aí como exercício para vocês fazerem essa análise aqui que eu fiz nessas outras 4 para verificarem que elas de fato estão erradas. Tá certo? Então, Ian, como é que eu posso fazer? Você sempre fica de frente fingindo que você está andando por aqui, tá bom? Andei por aqui, então enrolei para a direita. E aí, ó, tô nesse caminho agora. Ah, enrolei para a esquerda. E aí volto. Tá vindo por esse. Ah, enrolei para a direita. E assim por diante, tá certo? Então, vamos aí para a próxima. Patrícia dobra uma folha de papel 2 vezes e depois corta a folha dobrada conforme mostra a figura. Com quantos pedaços de papel Patrícia ficará? Gente, vejam só. O que eu indico vocês fazerem nessa questão aí é vocês fazerem do final para o início, tá certo? De trás para frente. Vejam só. Percebam que para essa figura se transformar nessa, ele pegou essa parte e dobrou, né? Perfeitamente. Então, vejam só. Se ele cortou essa partezinha aqui no meio, então, ó, esse quadradozinho aqui, ele vai estar cortado no meio, não é isso? Só que esse quadrado aqui de cima, ele estava em cima desse. Logo, ele também foi cortado ao meio, tá certo, pessoal? Então, por enquanto, a nossa figura fica assim. E da mesma forma, gente, a gente segue nossa análise quando a gente for abrir essa partezinha que estava fechada, né? Que antes era assim, mas depois ficou assim. Logo, quando a gente abrir essa folha e ela ficar dessa maneira, veja só. Vamos supor que aqui é o retângulo que a gente tinha. Então, se aqui tinha um traçozinho, cortando tudo, aqui também vai ter, ó, tá bom? E aqui também vai ter, tá bom? A gente finge que aqui tinha aquele negocinho lá, tá certo? Esse aqui. Então, vejam só, gente, no final das contas, o papel, a folha de papel inteira, ela vai ficar cortada em 1, 2, 3 pedaços, tá certo? Já que a gente percebeu que esses cortes pretos que eu fiz de caneta mais escuro, eles são o corte que a tesoura ela fez de fato, tá bom? Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês, pegar uma folha e seguir a mesma lógica de raciocínio que ele fez e verificar com a tesoura mesmo, já que você está em casa, tá bom? Mas na hora da prova lá, como você não vai ter uma tesoura, você poderia fazer seguindo dessa maneira, tá bom? Percebendo que uma parte se encaixa na outra e fazendo de trás para frente. Então, alternativa correta aí, pessoal. Alternativa
B, tá bom? 3. 3 pedaços de folha. Lisa tem 4 peças, mas ela precisa apenas de 3 para encaixar na moldura ao lado. Qual das peças abaixo ela não irá usar? Gente, vejam só. Se ela usar a peça A, percebam que essa peça A, ela só com certeza deve ser a peça que vai ficar no meio, né? Logo, se eu colocar a peça que fica aqui no meio sendo a A, então ó, vai ficar dessa maneira aqui a formação. Vamos supor que aqui é a A. Logo, a única peça que eu vou conseguir encaixar aqui vai ser a B. E aí, nessa outra partezinha aqui, eu não vou conseguir nem encaixar a C nem a D. Ou seja, a peça A eu não vou poder escolher, já que a questão está dizendo que ela precisa apenas de 3 para encaixar na moldura. Ou seja, ela já sabe que 3 dessas peças aqui ela consegue formar essa moldura aqui. Então, gente, se a gente já conseguiu perceber que a A ela não vai poder ser usada, porque se eu colocasse a A, eu só conseguiria encaixar uma dessas 3 e as outras 2 sobrariam, então a gente já pode dizer que a A, de fato, é a alternativa que a gente quer, né? A questão que é qual das peças abaixo ela não irá usar. Veja, uma forma de formar isso aqui seria como? Colocava o rosa aqui no meio, ó, e aí ficaria assim para dentro. E aí, a verde ela poderia ficar aqui, ó, encaixava perfeitamente, e essa preta ficaria aqui, tá bom? Então, ela vai usar essas 3. Logo, a que ela não vai usar é a alternativa A, tá bom? A peça A. Então, vamos para a próxima questão. Você precisa fechar 2 dos 5 portões para impedir que o ratinho chegue até o queijo. Quais são os portões que você deverá fechar? Gente, ó, perceba o seguinte, perceba que o portão de número 1, 2 e 3, eles não vão, o ratinho não vai conseguir chegar a eles vindo por aqui, ó, tá certo? Então percebam que esses 3 portões, eles não estão servindo para nada. Logo, se ele vir por aqui, ele vai chegar nos portões 4 e 5, tá bom? Eu quero que você perceba isso aí na sua casa. Ó, eu vou fazer o caminho inverso, tá certo? Ó, ele tá por aqui, passou pelos 5, sobe por aqui, ó, enrola aqui, enrola, enrola e chegou. Então, a gente já percebeu que o 5 ele consegue chegar. E o 4, ó, da mesma maneira, ó, enrola por aqui, ó, e sobe, faz o mesmo percurso que o caminho 5. Então, os portões que eu tenho que fechar é o portão 4 e o portão 5. Por quê? Se eu fechar o portão 4 e o portão 5, não tem como o rato de maneira alguma chegar nem no 3, nem no 2, nem no 1. Então, a alternativa correta aí é a alternativa E, tá certo? Ele vai ter que fechar, a gente tem que fechar os portões 4 e 5 para que o rato não consiga chegar no queijo. Tá bom, pessoal? Então, próxima questão. Foram colocadas 5 cartões quadrados, uns sobre os outros, numa mesa conforme figura ao lado. Janaína quer tirar os cartões um por um, na ordem inversa em que foram colocadas. Em qual ordem Janaína deve tirar os cartões? Gente, vejam só. Se ela quer tirar na ordem inversa, veja, se ela colocou de baixo para cima, né, formou essa torre de baixo para cima, a ordem inversa é de cima para baixo. Logo, ela vai tirar primeiro as que estão no topo e, por último, a que está lá no fim. Então, vejam só. Percebam que... vou aproximar aqui mais para perto para vocês verem melhor. Perceba que a peça de número 5, ela é a que está em cima de todas essas outras, tá bom? Então, a gente já sabe que a peça de número 5, ela foi a primeira. E aí, a 2, ela foi a segunda, gente, porque veja só, a 2 ela tá embaixo dessas 5, né? E também ela tá em cima dessas outras 3 aqui. Ou seja, Ian, como assim? Como você sabe que essa 2 ela tá embaixo da 5? Porque se a 2 estivesse em cima dessa 5, essa área aqui em azul ela seria maior do que essa área vermelha, tá certo? Então, como são quadrados iguais, cartões em formato de quadrado igual, de área igual, então a gente sabe que o que tiver mais área aqui é o que é maior do que esse. Então vejam só, o 5 foi a primeira peça que ela tirou, né? O 2 foi a segunda, já que o 2 está embaixo do 5 e o 2 está embaixo dessas outras 3. A próxima que ela vai tirar é a de número 3, porque se vocês perceberem aí, a 3 está em cima da 1 e está em cima da 4. Após a 3, ela vai tirar a 1,
Porque a 1, ó, a área verde está sendo maior do que a amarela. Então a gente já consegue perceber que o 1 está em cima do 4. E por último, ela vai tirar o 4. Logo, a sequência que ela, a ordem que ela vai tirar os cartões é 5, 2, 3, 1, 4. E a alternativa que mostra pra gente 5, 2, 3, 1, 4 é a alternativa A, né? Então, a gente vai marcar a alternativa A, ok? Vamos para a próxima questão. Cada um dos blocos abaixo foi feito colando 4 cubos de um mesmo tamanho. Os blocos foram pintados de azul. Em qual dos blocos a área pintada foi a menor? Vejam só, perceba que o bloco que teve a menor área pintada é os blocos que têm mais partes coladas. Por quê? Quando eu colo dois blocos, eu estou deixando de pintar duas faces. A face desse primeiro aqui e a face desse segundo. Logo, o que a gente vai fazer nessa questão é contar quantos pingos de cola foram usados em cada bloco, quantos pingos de cola foram usados em cada bloco, e aí eu multiplico esse valor por 2, tá certo? Vejam só, aqui foi usado 1, 2, 3. Então, como a cada 3 pingos de cola que ele usa, duas faces, elas são escondidas, então, nessa figura aqui foram escondidas 6 faces, tá certo? 6 faces a menos. Nessa aqui, ó, foram coladas 1, 2 e 3. Do mesmo jeito, 3 vezes 2, 6. Aqui também foram excluídas 6 faces. Nessa B, foram coladas 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 2, 8. Nessa E, foram coladas 1, 2, 3. Né? Ele usou 3 pingos de cola para formar essa figura. Logo, estão sendo escondidas 6 faces, né? E aí, nessa alternativa C, foram também usados 1, 2, 3 pingos de cola. Então, seguindo o mesmo raciocínio, foram excluídas 6 faces. Logo, a gente já sabe que o bloco que teve a área pintada, que foi a menor, né? Que teve a menor área pintada, é o que teve a maior quantidade de faces escondidas. Logo, a alternativa B, né? 8 é maior do que todas essas outras. Então, a alternativa correta aí, gente, B. Questão 13. 4 faixas são coladas formando o padrão mostrado ao lado, esse aqui. O que você irá ver se você olhar do outro lado do padrão? Então, vejam só. Imaginem que vocês estão vendo isso aqui no meio da rua. O que ele está querendo que você faça é, isso aqui é a sua vista de frente. Vá lá para trás dele e marque uma alternativa que é similar ao que ele verá lá de trás. Vejam só. Vamos analisar o seguinte. A gente tem 2 canos cinza, certo? Então, primeiro a gente vai analisar como é que ele vai ver a parte de cima e depois como é que ele vai ver a parte de baixo. Como a parte de baixo é mais fácil, por que é mais fácil? Veja só. Vou começar pela parte de baixo. Se aqui na frente, de frente, ele vê que o cano branco ele está atrás desses 2 vermelhos, então quando ele for lá para trás, ele vai ver esse cano branco na frente desses 2 vermelhos, tá certo? Então, a gente já pode descartar essa alternativa A, já pode descartar também essa alternativa D e essa alternativa C. Por quê? Porque o que ele vai ver lá atrás é isso aqui, ó, tá vendo? Se de frente ele via o cano branco atrás, quando ele estiver de trás, ele vai ver o cano branco na frente, ok? Então, uma dessas duas aqui é a nossa alternativa correta. Agora a gente vai analisar o cano branco da parte de cima. Vejam só. Se na frente ele está entrando por baixo e depois saindo por cima, quando ele for lá para trás, ó, se aqui é o cano esquerdo e esse aqui é o direito, lá atrás, esse cano aqui, ó, como ele vai virar a figura, esse aqui vai passar a ser o esquerdo e esse aqui o direito, tá bom? Então vejam só, se aqui, lá atrás, nesse lado direito, vai ficar por cima, e esse lado aqui esquerdo vai ficar por baixo. Então vejam só, a gente pode descartar essa alternativa E, porque não tem um cano branco entrando pelo meio desses 2 vermelhos, tá certo, gente? Então, a única que sobrou foi essa aqui, que de fato é a correta.
Alternativa B aí, vou marcar ela é a certa. Veja só, de trás ele veria entrando, né, e saindo por cima, tá bom? Quando ele virasse. Então vamos para a próxima questão. Questão 14. Um piso é coberto com placas retangulares iguais, conforme mostrado na figura. O lado menor de cada placa mede 1 metro. Qual é a medida do lado indicado na figura com um ponto de interrogação? Percebam, ele está dando vários retângulos aqui iguais. Está dando vários retângulos iguais. E aí, essa parte menor aqui é a largura e essa parte maior é o comprimento. Tá bom? Então, a gente sabe que essa parte menor vale 1, né? Que a questão ela já disse pra gente. Gente, agora o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Perceba que o comprimento desse retângulo, ele é igual a 4 larguras, tá certo? É igual a soma de 4 larguras desse mesmo retângulo. Então, vejam só. Se o comprimento é a soma desses 4, se a gente sabe que cada largura vale 1, então o comprimento é 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então a gente já sabe aí que o comprimento desse retângulo é 4 e a largura é 1. Logo, o valor do comprimento, né, que equivale esse sinal de interrogação, daqui até aqui, é a soma de todos esses comprimentos que a gente vê ao longo. Então vejam só. Vou colocar primeiro o valor correspondente a essa largura, esse comprimento, essa largura, comprimento e essa largura. Aqui a gente sabe que é 1. Daqui até aqui é 1, né, já que é a largura. Daqui até aqui é 4, já que é o comprimento. Daqui até aqui também é 4, né, já que vale o comprimento. E daqui até aqui é 1. E daqui até aqui 1 também, já que é a largura. E daqui até aqui 1. Então, o comprimento total é a soma desses valores que eu coloquei aqui. Então, 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. 7 mais 4, 11. Mais 1, 12. Então, a alternativa correta aí é 12 metros. Próxima questão. O gato e a tigela de leite estão enquadrados opostos do tabuleiro. O gato somente pode mover-se para a direita e para baixo. Né? Ó, direita, baixo, como está mostrado aqui. Conforme indicado. Quantos caminhos diferentes ele tem para chegar até o leite? Gente, nesse tipo de questão aqui, ó, vou até aproximar, o que você poderia fazer era formar os caminhos, já que esse quadrado aí ele é pequeno, tá bom? Então, ó, vejam só. Ele poderia fazer os seguintes caminhos. E aí eu vou fazendo os caminhos, tá certo? E vou contando. Primeiro caminho que ele poderia fazer. 1. O segundo, ele enrola para a direita, desce um quadradinho, enrola para a direita de novo e desce. Tá certo? Esse aqui é o segundo. O terceiro, ele enrola para a direita, desce 2 quadradinhos e enrola para a direita. Tá certo? Foi o terceiro. O próximo, como seria? Ele poderia descer esses 2 aqui tudinho e enrolava 2 para a direita. Então, 4. O próximo, descia, enrolava para a direita, descia, enrolava para a direita, né? E o outro, descia aqui, enrolava bem muito aqui para a direita e descia. Nesse, então, a gente já encontrou aqui, pessoal, 6 caminhos diferentes. Tá certo? Então, a alternativa correta aí é 6. Tá bom? Basta vocês analisarem na hora da prova dessa maneira aí, como eu mostrei a vocês. Tá bom? Não tem problema nenhum em desenhar. Questão 16. Um trem sai da estação Kang para a estação Aro, nessa aqui, às 6 horas da manhã. Então, eu vou anotar aqui, né? Ele saiu às 6 horas da manhã. E ele passa por outras 3 estações no caminho sem parar. Então, ó, essas outras 3 estações aqui. Na figura, os números indicam a duração da viagem entre 2 estações em horas. Então, veja só, esses valores que tem aqui é a duração em tempo que ele demora para cada estação, tá certo? Então, veja só, o trem chega à estação Aro, essa aqui, às 11 horas da noite desse mesmo dia. Gente, 11 horas da noite é igual a 23 horas, né? Então, eu vou colocar aqui esse número 23 para a gente não se atrapalhar na hora dos cálculos.
qual é a duração da viagem entre a estação Aro e a estação anterior. Veja, a estação Aro é essa aqui. A estação anterior a ele é essa preta. Então, o que ele quer saber é a duração em tempo que ele faz dessa estação preta até a estação Aro. Então, bora lá. Veja, se ele começou a viagem de 6 horas e daqui para cá é 2 horas, ele vai chegar, né? 6 mais 2, 8. 8 horas. Tá bom? Se ele saiu daqui de 8 horas e demorou 3, 8 mais 3 é 11. Então, ele vai chegar aqui de 11 horas da manhã. Se ele saiu daqui de 11 horas da manhã e demorou 7 horas, 11 mais 7, 18. Então, veja só. A gente já sabe de que horas ele saiu e de que horas ele chegou. Logo, para saber o tempo que ele durou, basta fazer 23 menos 18, né? O tempo de chegada e o tempo de saída. 23 menos 18 vai dar 5. Ou seja, ele demorou 5 horas. Alternativa D. Então, pessoal, essa é a nossa correção. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem aí seu like, compartilhem com seus amigos, comentem e é isso aí. Valeu, até a próxima.